Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Obrigado ao líder da bancada progressista, vereador Arlindo Bandeira, que poderia muito bem tratar do tema que eu vou tratar, mas eu falo aqui em nome da bancada progressista, mas tenho a obrigação também de usar este espaço público, cumprimentando a todos que nos acompanham na plateia, assessorias, e aos que nos acompanham na TV Câmara, para, como presidente do Partido Progressista e vereador desta casa, não é nem restabelecer a verdade, mas é corrigir uma falsa informação, uma notícia de má fé, uma notícia mentirosa, que foi veiculada no dia de ontem pelo Jornal Pioneiro, pela jornalista Rosilene Posa. No momento oportuno, estaremos divulgando até o final do dia de hoje, o Partido Progressista, uma nota de esclarecimento público, trazendo a conhecimento à imprensa municipal, inclusive a jornalista Rosilene, as inverdades, as mentiras que ela trouxe na reportagem no quesito que trata da pessoa, do servidor, do odontólogo Sérgio Calegari. Amanhã estaremos reunidos, a executiva do Partido Progressista, amanhã ao meio-dia, debatendo internamente qual a ação que o partido entende que deve fazer perante uma reportagem falsa, mentirosa e maldosa que foi veiculada na imprensa local e que tem a sua liberdade de ponto de vista, de interpretação, e isso nós respeitamos, mas não tem o direito de faltar com a verdade, omitir informações e ainda mentir, utilizando-se de um canal de comunicação. Então o partido amanhã estará reunido, vendo qual ação deverá tomar, no intuito de preservar a entidade que indicou o Sérgio, e torço para que o seu Sérgio, como eu chamo ele, seu Sérgio Calegari, tenha retratado à altura o mal que a imprensa fez a um profissional com mais de 40 anos de dedicação à área da saúde, da cidade, dos cidadãos de Caxias do Sul, da região e mais. Vereador Bampi, que por muito tempo presidiu o sindicato. Sérgio Calegari se dedica de forma espontânea ao Cidiodonto, há muitos anos, e faz muito pela área da saúde, em especial a saúde bucal, de todo o estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, há mais de 4 décadas se dedicando. E quando eu trato de esclarecer a verdade, e entendo que esta é a minha obrigação hoje aqui, nobres colegas, é porque a reportagem traz uma matéria dizendo consulta na hora do expediente, e também traz logo abaixo uma foto dele, claramente vinculando que este cidadão que está aqui identificado na foto, que é o Sérgio Calegari, faria consultas em horário de expediente, o que não é verdade, e é isso que eu venho esclarecer aqui hoje, para conhecimento da comunidade, e a imprensa deveria, antes de sair veiculando o que lhe é de interesse, verificar a verdade e as versões do fato. O próprio Sérgio Calegari colocou que estava amparado legalmente, e mesmo assim a repórter, em vez de buscar a legislação citada, resolveu publicar para não perder a pauta, acredito eu. Para vender jornal pode ser também, não sei porquê, mas publicou, causando um dano direto a um cidadão íntegro, ilibado, um cidadão que é referência para a área da saúde bucal na cidade de Caxias do Sul, na região, no estado e para o nosso país. Este cidadão, colegas, deixar bem claro, não foi indicado pelo Partido Progressista para ser cargo de confiança, cargo em comissão. Esse cidadão não queria nenhum cargo, porque ele já tem mais de 60 anos, tem as filhas já educadas, criadas, uma é promotora de justiça em Porto Alegre, a outra está estabilizada, tem as netas, e o que ele queria este ano era, e aqui, este ano, ano que vem, era curtir a esposa e as netas. Mas ele foi convidado, pelo conhecimento técnico que tem, como líder da área da saúde bucal como odontólogo, ele foi convidado a assumir uma função, e eu tive que insistentemente conversar com ele, para que ele aceitasse. E no momento que ele foi aceitar, ele disse: vereador, presidente Guila, ele me chama, no caso, presidente do partido, coloca outro do partido. Então, meu amigo Sérgio Calegari, não é uma questão de ocupação de espaço. É um convite a um profissional
técnico da área da saúde bucal que vai retribuir à sociedade um pouco do que a sociedade lhe deu em 40 anos de atividade. E o Sérgio aceitou, mas antes de aceitar, ele foi buscar se haveria algum empecilho com a atividade dele de presidente do Sindicato dos Odontólogos ou com a atividade que ele desempenha na sua atividade como dentista, que por sinal nem desempenha mais. Ao longo de todo o ano de 2013, ele me confessava ontem, não chegou a 4 ou 5 pacientes que ele atendeu, porque ele está desativando o consultório. Ele não tem o consultório aberto, ele não mantém o consultório com secretária, com agendamento de horários. Quando alguém liga para ele pedindo para ele atender, ele marca no horário que está bem colocado aqui na reportagem. O Sérgio Calegari, colegas, ocupa o cargo de dentista coordenador. É um cargo numa legislação número 3053, de 29 de janeiro de 1986. Dentista coordenador, CC de quesito número 6. Pois esse dentista coordenador, criado pela legislação em 86, depois teve na legislação que está vigente hoje, a lei número 4009, de 6 de julho de 1993, que é a lei que está vigendo hoje e que a jornalista deveria ter se informado antes de publicar, sem saber a consequência que geraria, mas não o fez, na minha percepção de má fé, traz aqui que, com relação aos cargos de que trata o artigo 1º desta lei, fica estabelecida, isso está vigendo hoje, colegas. Este é o cargo que o Sérgio Calegari ocupa a convite, não porque ele quis, é porque nós convidamos ele. Caxias precisava de um coordenador odontológico com a experiência do Dr. Sérgio Calegari, e assim o Partido Progressista abriu mão de indicar um que tenha concorrido a vereador, um jovem, uma perspectiva política, porque o seu Sérgio não virá concorrer nenhum cargo eletivo, já é dito por ele, abriu mão de ocupar um espaço político para dedicar uma pessoa do seu quadro de filiados, do mais alto gabarito, para ocupar uma função técnica, que, está claro na legislação, tem uma jornada, fica estabelecida uma jornada de 18 horas semanais. Estendida tal jornada aos demais cargos em comissão da área médica e odontológica já lotados no IPAM. Ou seja, a lei de 86 cria o cargo de dentista coordenador, a lei de 93 que está em vigor cria o cargo de psicólogo coordenador, com a carga horária de 18 horas, e estende o regime, o tratamento de 18 horas aos demais cargos em comissão da área médica e odontológica já lotados no IPAM. Ou seja, o seu Sérgio só aceitou o convite que foi feito porque não precisava, pela regulamentação de ser uma função técnica na área da saúde, de dedicação exclusiva. E assim ele aceitou o desafio e cumpre mais do que as suas 18 horas semanais. Porque ele dedica a tarde de segunda, terça e quarta-feira de expediente ao IPAM e as manhãs de quinta e sexta-feira. Se olharmos a reportagem, e isso está escrito aqui, quando que ele marcou consulta? No dia 5 de novembro, ele marcou, que é uma terça de manhã às 9h30. Qual o horário que ele trabalha no IPAM na terça? Terça-feira à tarde. Ele não trabalha no IPAM terça-feira de manhã. Ele não está em horário de expediente do IPAM, ele não está consultando em hora de expediente e ainda fazem foto do cidadão entrando no seu consultório num horário que é livre, que não é de dedicação dele ao IPAM. Mas aí marcaram depois uma nova data, por sinal tirando o tempo de um profissional, né, um desrespeito total, na quinta-feira, 16 horas. Qual a efetividade do Dr. Sérgio Calegari no IPAM? Quinta de manhã e sexta de manhã. Quinta-feira, 16 horas, até onde eu sei é turno da tarde. Não é o mesmo horário que ele dedica às 18 horas semanais. E mais, ele disse ainda, e está na reportagem, ele me confirmou, que ele poderia ter em outros horários. Segunda de manhã, quinta e sexta de tarde. Pois o que ele diz, que é a efetividade dele? Ele trabalha segunda de tarde no IPAM. Tem a segunda de manhã livre. Ele trabalha quinta e sexta de manhã no IPAM. Tem as tardes livres. Foi os dias e horários que ele disponibilizou para atender as pessoas que ligaram dizendo querer o acompanhamento dele, conhecimento dele para cuidar da saúde bucal dessas pessoas. Pois então eu faço e concluo aqui, senhor presidente, esse esclarecimento público
utilizando esse espaço do Partido Progressista, meu líder Bandeira, para que se esclareça aqui a verdade. Esperamos a retratação na mesma medida e altura que esse jornal publicou a Inverdade. Faça a sua retratação pelo bem da liberdade de imprensa e transparência, e também torço, e concluo aqui, senhor presidente, que o seu Sérgio Calegari não deixe de dedicar os seus trabalhos, o seu serviço, a sua colaboração à sociedade caxiense, que ele permaneça, porque ele não precisa, ele não quis e assumiu pelo bem da comunidade caxiense. Torço que esse final seja o melhor possível para Caxias do Sul. Uma declaração de líder solicitada.